Olá, pessoal. Vamos dar continuidade com a nossa aula sobre o Deuteronômio. Então, o Deuteronômio, nós vimos o que era o Deuteronômio, o que é o Deuteronômio na aula anterior. Agora nós vamos estudar numa outra perspectiva, né? O Deuteronômio, então, é o livro da aliança, né? Mas numa escala monumental. Por quê? Porque o livro é um livro longo, né? Então, ele vai tratar da aliança de uma forma bem longa, enquanto que, por exemplo, Josué, capítulo 24, tem um texto de aliança também, mas é bem mais sucinto. Aqui não, é um texto longo. Então, como sabemos que é aliança, que se trata de uma aliança, se trata de um contexto de aliança, porque o próprio livro nos diz. Deuteronômio 28, versículo 69. São estas as palavras da aliança que o Senhor mandara a Moisés concluir com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia concluído com eles no Horeb, ou no Monte Sinai. Relembra aquela aliança, e aqui ele apresenta novamente. Não é mais como naquele momento, agora é Moisés recordando toda a aliança. Então, essa aliança com Deus na Bíblia é estruturada segundo o modelo dos tratados políticos internacionais daquele período. Então, nós vamos ver agora um pouquinho os tratados hititas, como é que eles eram feitos. E vamos ver, então, também uma relação com a Bíblia. Então, aqui nós temos uma tabuinha. Muitas dessas tabuinhas que vocês estão vendo aí foram encontradas na Turquia, nas escavações, e ele pertencia a um império muito antigo, o Império Hitita. Então, centenas dessas tabuinhas foram encontradas e percebeu que todas elas eram tratados de aliança, ou quase todas, tratados de aliança, e que tinham era um modelo igual para todas. Alguém estudou essas tabuinhas e percebeu que existe uma relação muito forte com os textos bíblicos, os textos de aliança. Então, vamos ver agora como essas alianças eram estruturadas, esses tratados, e exemplos com a Bíblia, com textos bíblicos. Então, essas alianças ou pactos, em geral, eram para manter a paz entre dois povos. Ou poderia ser também uma relação também de comércio, um tratado de comércio. Mas aqui, especialmente, se tratava de tratados de paz, para que pudesse manter, né, um equilíbrio entre as nações. Vemos, então, que podia existir tratados aproximadamente equivalentes, onde o poder era igual um do outro, eram chamados tratados de paridade, e também podia existir outros tratados de poder radicalmente diferente, caso em que era chamado de tratado de soberania, ou também se diz tratado de vassalagem. Então, o soberano faz uma aliança com o seu vassalo, tem um poder menor. O soberano tem um poder maior e o vassalo tem um poder menor. Então, estrutura dos tratados da aliança, nós vamos ver agora. Como é que era? Em primeiro lugar, a primeira coisa que aparecia nesse tratado era o imperador começa apresentando seus títulos de honra, isto é, chamado, então, o título do tratado. Também aparecia o nome, né, porque o rei estava presente, era seu documento, redigido com a sua autoridade. Então, isso era, então, o título. Na Bíblia, como é que aparece? Em geral, assim. Capítulo 5 do Deuteronômio.
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Deuteronômio e também Êxodo 20, versículo 2, é a mesma coisa. Por quê? Esses textos são iguais, exceto por uma pequena diferença sobre o sábado, mas o resto dos mandamentos são iguaizinhos. Deuteronômio 5 e Êxodo 20. Em Josué aparece assim: assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Ele se apresenta como Deus de Israel. Josué 24, versículo 2. No segundo momento, em estilo de narrativa, o imperador menciona os benefícios. Chama a atenção do vassalo a respeito desses benefícios recebidos e refere-se ao seu papel de protetor e benfeitor. Na Bíblia, apresentamos aqui o Deuteronômio de 1 a 4, Moisés relembra tudo aquilo que o Senhor foi fazendo por Israel durante todo o período que ele viveu a partir da saída do Egito. Josué 24 também, ele vai relembrar todos os momentos que Deus fez por Israel. Então, são os benefícios. Então, ele se apresenta como um benfeitor, um protetor. O terceiro momento chega-se a isso ao núcleo do documento. O item básico, que seria a lei ou os mandamentos, ou seja, no caso do vassalo e do soberano, tem lá as leis que eram colocadas para um e para outro, né? Mas o imperador exige fidelidade restrita. Na Bíblia aparece desse modo. 3 exemplos aí. Deuteronômio 5, ele fala: nós ouviremos e poremos em prática. Em Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Em Êxodo, tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Ou seja, é o compromisso, é a fidelidade. E essa fidelidade é irrestrita. Em seguida, por nome e título, são convocados os deuses. Eles serão as testemunhas do juramento solene. A chamada das testemunhas dá ao acordo esse caráter sagrado. Na Bíblia, claro, é o próprio Deus que está fazendo aliança com o povo, né? Então, quem que são as testemunhas aqui? No Deuteronômio vai aparecer assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas. Em Josué aparece assim: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. Então, esses eram os testemunhas, ou seja, realidades perenes, que não mudam, né? O céu e a terra estariam ali sempre. Uma pedra também é considerada algo assim que tem uma durabilidade muito grande, então ela pode servir de testemunho. Num quinto momento, fórmulas de maldição são pronunciadas sobre o vassalo. Caso traia ao acordo, o castigo dos deuses o atingirá sem misericórdia. Na Bíblia aqui, com relação a Israel, que é o vassalo, né, aparece do seguinte modo: se observares os mandamentos que eu coloco hoje diante de ti, se não observares os mandamentos que eu coloco diante de ti, maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito teu cesto, tua amassadeira, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Tudo será maldito, se não ouvires os mandamentos. Depois vem, então, as fórmulas de bênção. Bem-estar e fertilidade são prometidas provisoriamente, tudo depende da fidelidade, naturalmente, do vassalo. No caso aqui, a mesma coisa se apresenta. Estas são as palavras, esses são os mandamentos. Se observares esses mandamentos e colocares em prática, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, dos animais, das crias, das vacas, etc. Bendito o teu cesto, bendito ao entrares, bendito ao saíres, tu em todos os momentos serás bendito, caso observes esses mandamentos.
No sétimo momento, o documento termina com a comunicação de que a tábua de argila será selada de maneira apropriada. É possível deduzir que, durante o juramento do vassalo, a tábua era lida em voz alta. Aqui nós apresentamos como se apresenta no texto da Bíblia. O Senhor deu-me, então, as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso aparece em Deuteronômio 9:10 e também aparece em Êxodo. A tábua escrita com o dedo de Deus. Né? 2 tábuas de pedra. Aqui, no caso, eram tábuas de argila, mas lá na Bíblia são tábuas de pedra. Né? No 8º momento, em seguida, seguia-se uma disposição para que a aliança fosse depositada em um local sagrado e lida regularmente. No Deuteronômio aparece assim: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. No Deuteronômio 31 também aparece: quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Então, era colocada, né, na arca, no caso da Bíblia, e também, quando se fazia a renovação da aliança, era lida diante do povo. Nós vemos outro modelo que aparece em Êxodo 24:7 e Neemias 8:3. Então, esses são os 8 momentos de um tratado de aliança que se fazia na antiguidade. Então, agora vimos a natureza extraordinária do livro. Ele adotou uma fórmula política antiga e a usou para um propósito inteiramente novo. Segue precisamente a estrutura de um antigo tratado de soberania entre um poder forte, Deus, e um poder fraco, os israelitas. Politicamente, esses tratados eram bem conhecidos no mundo antigo, mas religiosamente isso é único, pois significa que Deus tomou uma nação inteira para ser seu parceiro na obra da criação, mostrando a toda a humanidade o que é construir uma sociedade que honra cada indivíduo como a imagem de Deus. Significa que o Deuteronômio é uma cópia da aliança entre Deus e o povo, feita no Sinai, renovada na margem do Jordão e renovada novamente em momentos significativos da história judaica. Deuteronômio é o livro da aliança, o ponto central da teologia judaica. E o projeto que ele define é único, pois ele visa nada menos do que a construção de uma sociedade que moralizasse seus membros, inspirasse outros e servisse como modelo do que poderia ser alcançado se a humanidade como um todo adorasse o Deus único que nos fez à sua imagem. Nenhum livro da Bíblia hebraica funde tão bem teologia, espiritualidade, moralidade e lei. Então, esse é um livro muito importante, né? E ele faz parte justamente, ele fecha o ciclo da Torá, com os 5 primeiros, último dos 5 primeiros livros. Claro que aí aparece Moisés, que não vai entrar na Terra Prometida, mas aí fecha, então, todo aquilo que Israel deve ter como lei, como orientação, como caminho, como direção, né, como instrução. Aqui nós vamos ver um pouco o templo e o rei, como eles aparecem no livro do Deuteronômio. Notável é o espaço muito limitado dedicado a 2 instituições centrais da Sociedade da Aliança, o templo e o rei. O templo não é citado diretamente em nenhum momento, nem o edifício, nem a sua localização. Apesar da forte insistência no Deuteronômio, de que exista um único santuário central. Normalmente vai aparecer esta frase assim: no lugar em que o Senhor escolher para colocar o seu nome, mas não diz especificamente aonde. A gente deduz que seja no templo. Com relação ao rei, o pivô do sistema político, não recebe poderes especiais de legislação. Não há justificativa para a existência de um chefe político da nação, porque o chefe
da nação é o Senhor. Ele que governa. Diferente daqueles que existiam em praticamente todos os outros documentos religiosos antigos. Aí nós vemos, então, 17, capítulo 17, versículo 18 e 19, que fala da função do rei. O rei deve ter uma cópia dessa lei, o rei deve fazer com que essa lei seja vivida no povo. E ele mesmo deve viver e deve ler todos os dias para colocá-la em prática. Então, exclusivamente, o rei não tinha um papel legislativo. Ele, como qualquer outra pessoa, estava sujeito à lei, não era seu autor. O autor é Deus. O que temos em Deuteronômio, em outras palavras, é uma teoria política de imensa profundidade e poder. Deuteronômio nos diz que a liberdade requer envolvimento de cada um de nós. Não pode ser delegado ou terceirizado apenas para os governos. Cada um é responsável. É uma fusão brilhante e bonita de alto sentimento religioso e legislação social detalhada que nunca foi superada e que nunca vai ser superada. Nos ensina que precisamos preservar as memórias coletivas para proteger a identidade e manter a fé no passado em prol do futuro e das gerações ainda não nascidas. E aí nós temos uma frase do Deuteronômio que diz o seguinte: não é somente convosco que eu estou concluindo esta aliança, hoje, esse pacto diante de Deus. Não, com todo aquele que também não está aqui conosco. Então, o pacto, ele é com aqueles que estão e com aqueles que ainda não estão. Foi e continua sendo um clássico político, lembrando-nos a verdade fundamental que corremos o risco de esquecer. Que uma sociedade livre é uma conquista moral e sem uma cidadania ativa, exercida para o bem comum, perderemos a liberdade, que é o maior presente de Deus para nós. Continuaremos, no próximo momento, com um outro tema. Continue o aprofundamento, continue lendo o livro do Deuteronômio, porque nada melhor para conhecer a palavra de Deus do que ler a palavra de Deus. E até um outro momento.